Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha, já tá escurecendo, tá? E já aproveitando isso, à noite, a gente vai falar sobre eguns. Houve aí algumas pessoas me perguntando, Patrick, onde que a gente pega um egum? Né? Porque minha vida é isso, minha vida é aquilo. Eu fui no terreiro e falaram que eu tô com egum, mas eu quero saber aonde que eu peguei esse egum, o que que aconteceu, enfim. Tá? Então a gente vai falar sobre isso, vai falar também como consertar isso, né? Como se livrar dessa energia também. Então, não esquece de acompanhar esse vídeo, curtir esse vídeo também, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ah, e outra coisa, se você ainda não acompanha as nossas outras redes sociais, vai lá que eu vou colocar um vídeo similar a esse aqui lá, tá? Um pouquinho diferente, um vídeo um pouquinho mais engraçado. Vai lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram ou lá no TikTok, tá ok? É tudo sobre Umbanda oficial. Vai lá, pesquisa, segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Mas enfim, pessoal, a dúvida era essa, né? Aonde eu pego o egum? Aonde é? Como eu me livro disso? E por que eu peguei um egum? Por que um egum está me acompanhando? Por quê? Antes de a gente falar sobre como isso acontece, a gente tem que falar sobre egum. O que é um egum, né? Para as pessoas que não sabem. Vamos lá. Primeiramente, egum, no caso, seria todo tipo de espírito. Bem simples. Não tem uma forma melhor para poder explicar o que seria egum. Egum, no caso, é todo tipo de espírito, tá? Um exemplo que a gente pode dar para vocês. Uma entidade, no caso, também seria um egum. Um exu, uma pombogira, um preto velho, um caboclo, também seria um egum. Resumindo, egum é todo tipo de espírito. Seja uma pessoa que desencarnou hoje, uma pessoa que desencarnou há 10 anos, há 5 anos, não importa. Desencarnou, virou um espírito e espírito é egum. Porém, o que acontece? Dentro de algumas tradições, dentro de algumas culturas, eles agregam o nome de egum a espíritos trevosos. Eles agregam o nome de egum a espíritos perdidos, a espíritos trevosos, a espíritos ruins ou negativos, tá? Porém, isso é uma forma errônea de interpretar a palavra egum, tá? O que acontece nesse sentido é que há uma confusão entre o termo egum e o termo quiumba. Vamos lá, vamos tentar explicar para vocês. Egum, como eu disse para vocês, é todo e qualquer tipo de espírito. Seja ele uma entidade ou uma pessoa que desencarnou. Porém, é claro, entidades são espíritos mais evoluídos. Eles estão em um grau evolutivo maior. Já o egum que desencarnou e que ainda não recebeu sua missão, não reencarnou novamente, ou, enfim, é apenas um egum. Já uma entidade seria um egum em evolução, ou então um egum mais evoluído. Por isso que ele recebeu esse cargo, né, essa missão de se tornar ou virar uma entidade, tá? Mas aí a gente tem o termo quiumba. O termo quiumba, em algumas culturas, se chama zombeteiro ou zambeteiro. No caso, seriam eguns trevosos. Vamos lá, vamos explicar novamente para vocês entenderem. Egum é todo tipo de espírito. Então, qualquer espírito é egum. Quiumba seria o egum trevoso, o egum maléfico, o egum que faz mal, aquele espírito trevoso, o famoso encosto, enfim, é o espírito ruim. Então, ele é um egum, porém, como ele é trevoso, ele é um quiumba. No caso, um zombeteiro, um quiumba, um encosto, um espírito trevoso, um obsessor, enfim. E entidades é um egum também, porém, evoluído. Tá? Então a gente consegue ter egum todo tipo de espírito e a diferença de quiumba com entidades. Tá? Agora vamos lá. Onde esses espíritos ficam? Onde a gente encontra eguns? Onde a gente encontra esse tipo de espírito? Pessoal, em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar a gente encontra eguns, tá? Pois, como foi dito, eguns são todo tipo de espíritos. Então, o nosso mundo, tá? Em todo lugar onde a gente vai, há a presença de eguns, tá? Cemitério, calunga, no caso, terreiro, igreja e por aí vai indo. Então, todo tipo de
espírito, né? No caso, todo tipo de local, a gente vai encontrar eguns, tá ok? Então é muito fácil a gente ter uma sensação diferente, uma energia diferente, às vezes ter um sentir diferente de uma energia, né? Porque ali provavelmente tem um egum. Então egum é todo tipo de espírito, às vezes até dentro de casa mesmo, pessoal. O exemplo que eu vou dar para vocês, às vezes um ente querido falece, tá? E esse ente querido ele volta às vezes como anjo entre aspas, tá ok, gente? Para poder te auxiliar, ou para poder te dar um recado, enfim, entra em contato com você. Vamos dar esse exemplo. Então, no caso, é um egum que retornou para entrar em contato, para falar alguma coisa, tá? Deixando bem claro, pessoal, que eu não vou entrar fundo sobre egum, porque também existe eguns que estão perdidos, tá? Esses eguns, eles precisam ser encaminhados, tá? Eles não são quiumbas ainda, porém são espíritos que estão confusos, estão perdidos e precisam de orientação. Essa orientação é recebida dentro de um terreiro, de uma casa espírita, enfim. Então já deu para entender onde que a gente encontra esses eguns, tá ok? Agora o que acontece? Esses eguns, como é todo tipo de espírito, pode acontecer dele impregnar em alguém, dele acompanhar alguém? Sim, pode acontecer. Agora a gente vai explicar por que e como, tá? Vamos lá. Eguns que estão, como é que eu vou dizer para vocês, estão muito ligados, às vezes, no próprio amor, tá? Ama demais a pessoa, então aquele egum, aquele espírito, ele não descansa, ele fica do lado da pessoa, tá? Então ele pode acompanhar. Provavelmente quando isso ocorre, é porque o espírito está perdido, está confuso e ele precisa ser orientado. E isso, dentro de um terreiro, até de uma igreja, isso pode ser feito, tá? Beleza, tranquilo, tá? Então, esse é um dos fatores que pode acontecer do egum acompanhar a pessoa. O cuidado, o amor que ele tinha, e por aí vai indo, entre outras coisas. Já o quiumba, que no caso seria o espírito obsessor, o espírito trevoso, aonde se encontra esses espíritos? Então, aí já seria num local mais específico. Esses quiumbas, esses espíritos obsessores, eles estão mais ligados ao quê? Ao vício, estão mais ligados à raiva, ao ódio, à vingança. Então, esses espíritos com essa, vamos dizer, com essa maneira deles, eles acabam meio que ficando em lugares específicos, como baladas, às vezes até mesmo dentro do cemitério, locais onde possivelmente eles desencarnaram. Às vezes eles acompanham o Argós, que é a pessoa que eles querem se vingar. Lugares pesados, negativos, onde há muita briga, onde há muita discussão. Então esses espíritos eles procuram, um exemplo, lugares onde que tem um excesso excessivo de, quer dizer, um uso excessivo de bebida alcoólica, um uso excessivo de entorpecentes. Então esses espíritos eles procuram ficar nesses ambientes mais pesados, esses ambientes mais negativos. É ali onde que ele consegue a energia que ele precisa, que é aquela energia do vício, a energia, às vezes, do ódio, da raiva. Então eles preferem ficar nesses ambientes, tá? Eles podem acompanhar alguém? Podem. Pode sim. Aí, no caso, se tornaria uma obsessão espiritual. Que, no caso, você teria o famoso encosto. Vamos dar esse exemplo. Você teria o encosto. Esse espírito, ele ia impregnar em você e, possivelmente, ele levaria você ao vício. Às vezes, ele poderia levar você a brigas e discussões dentro de casa. Ele poderia transformar o seu comportamento. Às vezes também ele poderia incentivar até mesmo ao suicídio. Por quê? Porque ele vai mexer com o seu psicológico. Ele precisa que você faça o que ele deseja, né, para que ele possa se alimentar dessa energia, que é dessa energia mais negativa, dessa energia mais densa. Então ele vai te levar você ao vício, ele vai te levar você a brigas e discussões, ele vai fazer com que pessoas boas se afastem, ele vai te levar você ao uso de bebida alcoólica, vai te levar você a ficar doente, vai levar você a ter pensamentos negativos, porque ele vai se alimentar disso tudo, tá ok? Quando isso ocorre, é necessário você procurar um local específico para fazer uma desobsessão espiritual. Agora deixando claro, um quiumba, ele pode se
não vamos dizer que se comportar, mas ele pode se camuflar, tá? Né, com a pessoa, né, para que a pessoa não perceba que seja um quiumba. Um exemplo que a gente pode dar é que tem quiumbas que se passam por entidades. Por quê? Para que assim a pessoa acredite que ele não é um espírito negativo. Então a gente tem que se atentar muito a isso, tá? Como identificar? Aí existem vários fatores. Até então, se você quiser que a gente traga vídeos mais específicos falando de como identificar um quiumba, basta deixar nos comentários, tá ok? A sua opinião e a sua sugestão é de grande importância. Então vocês já conseguiram sentir, quer dizer, vocês já conseguiram perceber a diferença entre ambos, tá? Então, aonde que a gente pode atrair esses espíritos? No caso, o Egum, em qualquer ambiente, em qualquer local, é claro, porque Egum está em vários lugares, vários locais. Caso ocorra de um Egum te acompanhar, possivelmente esse Egum ele está desorientado, está perdido, tá? Então ele precisa ser orientado, ele precisa ser encaminhado, tá? E possivelmente o Egum, quando ele está acompanhando alguém, quando ele está em cima de alguém, provavelmente aquele Egum, ele possivelmente vai ter um afeto pela pessoa, às vezes um amor, um cuidado. Isso vai depender muito da situação, vai depender muito da ligação dessa pessoa, mas nem sempre é algo negativo. Já o quiumba, ele fica em lugares mais pesados, mais densos, em lugares mais negativos, e ele fica ao redor de pessoas negativas. Quando ele se impregna em alguém, que é claro por X fatores, tá? Ele pode levar a pessoa ao vício, a levar a pessoa às coisas negativas para que eles possa se alimentar dessa energia negativa, tá ok? Ah, é claro, o que atrai os quiumbas? O que atrai esse espírito obsessor? O que atrai esse espírito negativo, esse encosto? Olha, são vários fatores que podem atrair esse tipo de espírito, no caso é o quiumba. Pensamentos negativos, briga, discórdia dentro de casa, você é uma pessoa muito brigona, nervosa, estressada, é claro, ao extremo. Você é uma pessoa muito ligada ao vício. Ah, Patrick, mas eu bebo. Não dessa forma, eu digo ao extremo. Isso tudo são fatores que pode sim atrair um quiumba. Então a gente sempre, como diz os evangélicos, né, a gente tem que vigiar, né, sempre vigiar nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa conduta, para que a gente não atraia esse tipo de espírito, tá ok? Mas enfim, pessoal, eu falei aqui para vocês, né, sobre um pouco desse assunto, porém, nesse vídeo aqui eu não vou citar como se livrar desses espíritos não. Tá? Eu não vou citar aqui não, eu quero que você deixe nos comentários se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo, porque quanto mais views tiver esse conteúdo, mais gente comentando, mais engajamento tiver esse conteúdo, a gente traz ali uma segunda parte, explicando como se livrar, enfim, a gente traz outro conteúdo falando sobre o mesmo assunto, que é bem interessante. Mais uma vez, eu vou estar colocando lá no TikTok, lá no Instagram, um conteúdo similar a esse, parecido, mas de forma um pouquinho mais engraçada. Então vai lá e nos acompanhe, tá ok? Mas é isso, pessoal, espero que todos tenham gostado, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. E é isso, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.